Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Esta tem sido uma das expressões mais ouvidas nos últimos tempos devido à guerra com o Irão. Estreito de Hormuz, um pedaço do Oceano Índico que separa o Golfo Pérsico do Golfo de Omã, com apenas 40 a 60 km de largura, mas cujas rotas navegáveis são corredores muito estreitinhos que não têm mais do que 3 km de largo, o que evidentemente torna o Estreito de Hormuz numa zona perfeita para bloquear o acesso ao Golfo Pérsico e às suas riquezas, que hoje, como sabemos, são maioritariamente o petróleo e o gás natural, mas que antigamente eram as especiarias, as sedas, as pedras preciosas, como os navegadores portugueses rapidamente perceberam. É por isso que a história do Estreito de Hormuz é também um pequeno pedaço da história de Portugal. Durante cerca de um século, entre o início do século XVI e o início do século XVII, a ilha de Hormuz foi controlada pelos portugueses e aí foi construído o Forte de Nossa Senhora da Conceição de Hormuz, cujas ruínas ainda hoje lá estão e imagino que possam ser visitadas. No entender do governador da Índia de então, Afonso de Albuquerque, Hormuz era a terceira das peças-chave do Império Português na Ásia, depois de Goa e de Malaca. E sobre ela escreveu João de Barros: embora a ilha não produza nada por si mesma, por meio do comércio possui todas as coisas estimadas do mundo. Rui, este teu antepassado historiador, o João de Barros, chegou mesmo a dizer, muito poeticamente, que o mundo era um anel e que Hormuz era uma pedra preciosa engastada nele. E qual é que é a história desta pedra preciosa que hoje continua a dar tantas dores de cabeça e cujo controlo, ou a falta dele, tem um efeito direto nas bombas de gasolina do mundo inteiro e, por isso, também nas nossas carteiras? Bem, como tudo o que diz respeito ao Médio Oriente é uma história muito antiga e muito importante mesmo antes do petróleo. Mas não vale a pena recuar demasiado. Começamos no fim do século XV, quando os portugueses estabeleceram uma carreira marítima da Europa para a Índia. A ilha de Hormuz, na costa sul do Irão, fazia então parte de um reino, ou um emirato islâmico que desde o século XI controlava ambos os lados do estreito e compreendia a costa também de Omã, na Península Arábica. Era um emir ou um sultão, os nomes, um rei, os portugueses chamavam-lhe rei, era um sultão árabe que pagava tributo aos chás da Pérsia. A importância de Hormuz nesta época, fim do século XV, não está no petróleo. O petróleo só veio a ser explorado no século XX, mas no facto de ser um interposto comercial por onde passava uma grande parte, ou quase todo o comércio entre o Mediterrâneo, a Pérsia e a Índia. Havia uma outra rota, que era a rota do Mar Vermelho e do Cairo, e esta era a outra, era a rota do Golfo Pérsico. Hormuz, nesta época, no fim do século XV, teria talvez uns 50 mil habitantes. Portanto, era uma povoação muito importante. Estava cheia de mercadores vindos das mais variadas partes. Isto é, havia mercadores árabes, havia mercadores persas, havia mercadores indianos, mas havia também mercadores italianos, venezianos, que também estavam lá estabelecidos. Todos eles estavam arrumados em bairros, como era típico destas cidades comerciais, estavam arrumados em bairros de acordo com as nacionalidades. Portanto, devia haver um bairro árabe, um bairro persa, um bairro para os indianos, etc. Era uma cidade muito cheia de gente e muito provavelmente onde de repente aquelas ordens morais estabelecidas em casa se diluíam um bocado ali no meio daquela gente toda. Era muita devassidão. Os missionários europeus que visitaram já no século XVI, portanto, os missionários europeus, como São Francisco Xavier, um jesuíta, consideraram Hormuz uma Babel, portanto, língua falada, muitas línguas a serem faladas,
mas também muita gente dada àquilo que os missionários descreveram como vícios e abominações. Portanto, isso deixa para a imaginação. Era próprio das cidades costeiras, não é? E sobretudo estas cidades cosmopolitas, com muita gente de passagem, sim. E portanto onde as pessoas podiam permitir comportar-se de uma maneira diferente daquela que se comportavam em casa. Hormuz não era desconhecido na Europa, mesmo no fim do século XV, sabia-se que existia lá, até porque tinham lá os italianos, vinha de lá notícias, um sítio de grande riqueza, portanto era a ideia, e de facto era um dos maiores, era um dos interpostos comerciais mais ricos do mundo de então, e rapidamente se tornou um objetivo dos portugueses na Índia. Os portugueses estavam na Índia tinham chegado em 1498 com Vasco da Gama, chegado a Calicut. Nos anos seguintes há uma sucessão de armadas portuguesas que chegam anualmente à Índia, e o objetivo que vão desenvolver, aquilo que eles vão fazer não é apenas, como nós aprendemos na escola, a dominar o comércio das especiarias entre a Índia e a Europa, através da Rota do Cabo, mas é também dominar o comércio entre as várias regiões da Ásia, que é financeiramente extremamente importante. E, portanto, eles também tentam dominar esse comércio local. Sim, aquilo que nós podemos chamar o comércio local, ou o comércio que não é para a Europa. Não é bem comércio local, porque é um comércio que vai, por exemplo, de Hormuz, uma parte do comércio da Índia passa por Hormuz e vai para o Irão e vai também para a Síria e, portanto, para o Mediterrâneo. Quer dizer, portanto, é um comércio, não é simplesmente um comércio local. E como é que se pode fazer isso? Isto é, como é que os portugueses podiam fazer isto? Isto é, tentar dominar ali o comércio no Oceano Índico, basicamente. Bem, no princípio do século XVI, portanto, no fim do século XV, princípio do século XVI, quando os portugueses chegam ao Índico, o Oriente, esta zona que rodeia o Índico, está a ser dominada por grandes impérios terrestres, que são os mogóis na Índia, já falámos aqui deles há uns tempos, os safávidas no Irão, os mamelucos no Egito e os otomanos na Síria e do que é hoje o Iraque. Aliás, os otomanos depois vão acabar por conquistar também o Egito em 1517. Estes são os impérios da pólvora, isto é, que usam artilharia e armas de fogo para se imporem, mas esses impérios, com exceção dos mamelucos, não tinham marinhas, não tinham armadas. E mesmo os mamelucos tinham, do Egito, portanto, que tinham a capital no Cairo, tinham uma armada, mas essa armada é destruída, no caso do Índico, em 1509, por Dom Francisco de Almeida, na Batalha de Dio. Portanto, basicamente, os portugueses, quando chegam lá, vão encontrar estes grandes impérios a constituir-se em terra, mas que não têm projeção marítima. O comércio no Índico é feito por privados, por comerciantes privados, e, portanto, os portugueses não têm o risco de enfrentar grandes potências navais no Índico. E acontecia ainda outra coisa. Os estreitos que davam acesso ao Índico, por exemplo, o Hormuz, no Golfo Pérsico, Aden, no Mar Vermelho, e depois Malaca, que dá o nome ao estreito, que dá acesso ao Oceano Pacífico, portanto, do Índico para o Pacífico. Portanto, estes estreitos estão, e aqui vou seguir a descrição que é feita pelo Sanjay Subramaniam no seu livro de The Portuguese Empire in Asia. Estes estreitos estão controlados por pequenos estados independentes. Portanto, Hormuz, Aden, Malaca são pequenos estados independentes. São estados que vivem das alfândegas, mas também não têm grandes armadas. Portanto, não são a Holanda, por exemplo, na Europa. Portanto, era possível aos portugueses, atacando ou tentando controlar estes pequenos estados nos estreitos, no princípio do século XVI, apoderarem-se das entradas e das saídas, que são as entradas e as saídas do Oceano Índico. E sem ter que enfrentar exércitos poderosos. Sem grande enfrentar armadas. Também não havia gente armadas, para isso, grandes armadas, como por exemplo teriam de enfrentar se por acaso tivessem entrado pelo Mediterrâneo. E no Mediterrâneo tinham a armada otomana, a espanhola, das repúblicas italianas, a francesa, quer dizer, grandes armadas. Ali no Índico não há nada isso. disso.
Porque é que eles têm de recorrer à força e não se limitam simplesmente a ser competitivos em termos comerciais? Em grande medida porque o comércio não é feito de uma maneira pacífica como nós imaginamos hoje. Isto é, a maior parte dos comerciantes são também piratas e os barcos que se dedicam ao comércio estão armados para se poder dedicar também à pirataria. Isto é, quando têm a possibilidade de capturar um barco ao lado, capturam-nos. Portanto, era necessário recorrer à força e os portugueses recorrem à força como localmente estes comerciantes também recorriam quando achavam necessário. Portanto, eu estou a descrever aqui uma visão comercial do oceano, da entrada portuguesa no Oceano Índico, mas como o Luís Filipe Tomás tem chamado a atenção para o caso do rei Dom Manuel não concebia aquilo como uma empresa comercial, mas como a tentativa de estabelecer bases para uma política imperial que visava a eventual libertação de Jerusalém, que era o grande objetivo do rei. O rei, no princípio do século XVI, não queria ser apenas um merceeiro, portanto, um rei das especiarias, queria ter a glória de conseguir fazer aquilo que os cruzados na Idade Média não tinham conseguido fazer, que é libertar definitivamente Jerusalém. É isso que ele quer e, portanto, ele pensa que está a estabelecer ali na Índia as bases necessárias para poder atacar Jerusalém, não através do Mediterrâneo, como tinham feito os cruzados nos séculos XII, XIII, mas através do Mar Vermelho e, portanto, entrar por ali para Jerusalém. Portanto, era uma cruzada, basicamente, a maneira como Dom Manuel imaginava a presença portuguesa no Índico. Nem todos os seus conselheiros concebiam assim. Aliás, havia uma forte facção que achava que era apenas uma empresa comercial e só interessaria se desse rendimento. Se não era para abandonar, o rei não tinha essas E Afonso de Albuquerque, onde é que estava nisso? Afonso de Albuquerque está mais próximo do rei. Quer dizer, ele é enviado para a Índia como comandante das armadas da Pérsia e da Arábia, que era o nome que aquilo tinha, em 1506, precisamente para tentar impor a visão do rei, contra a visão de outros, como, por exemplo, Dom Francisco de Almeida, que não partilha as ideias do rei. Ele depois vai se tornar governador da Índia mais tarde e vai começar a fazer aquilo que é uma espécie de execução, então, deste plano de dominar o Índico. Em 1507, ele com 5 naus e umas centenas de homens conquista Mascate, no atual Omã, na Península Arábica. Mascate é uma dependência do reino de Hormuz, do sultão de Hormuz, e a partir daí, a partir de Mascate, depois ele vai atacar Hormuz. Ele ataca Hormuz, isto é, portanto, não é bem uma conquista. Ele chega lá e tenta impor-se ao rei de Hormuz um tratado, isto é, exige que o rei de Hormuz passe a pagar um tributo ao rei de Portugal. O rei de Hormuz já pagava um tributo ao Shah da Pérsia, portanto aparecia-lhe agora mais uns tipos ali a dizerem para pagar também, ok, paga-se a estes, mas também construir uma fortaleza. E aqui provavelmente Afonso de Albuquerque está até a exorbitar um bocadinho das instruções que tinha, quer dizer, já está a fazer um pouco mais do que isso. Ele acaba, a fortaleza vai ser depois completada em 1515, até a tal fortaleza portuguesa estabelecida em Hormuz. O resultado destas expedições, a começar por Afonso de Albuquerque, é o estabelecimento de uma rede de feitorias e de fortalezas portuguesas. Feitorias são entrepostos de comércio e fortalezas portuguesas no Índico, portanto Hormuz em 1507, depois Goa em 1510, Malaca também é conquistada em 1511, portanto controlam o Oceano Índico, portanto os portugueses dominam a Rota do Cabo, os estreitos de Hormuz e de Malaca e só falham em Aden, na entrada do Mar Vermelho. Tentam conquistar em 1513, não conseguem, portanto aquilo continua a ser um reino independente e depois mais tarde vai ser conquistado pelos otomanos. Só para dar a ideia da importância de Hormuz, em 1525, das 6 grandes naus, das naus maiores, isto é, os barcos maiores que os portugueses têm no Índico, 3 estão em Hormuz, quer dizer, estão em Hormuz. Agora, só por curiosidade, o total da frota real, da frota do rei de Portugal, em 1525 no Índico, são 6 naus, portanto, são barcos muito grandes, 11 galeões,
5 galeras, 4 galeotas e depois outros 47 barcos mais pequenos. Os barcos mais pequenos eram muito importantes para as guerras na costa e nos estuários dos rios e nos rios. Portanto, eram quase tão importantes como os grandes barcos. Agora, os grandes barcos não tinham praticamente nada que lhes fizesse frente no Índico. Estes grandes barcos, que eram plataformas de artilharia, o resto da navegação no Índico não havia... aliás, no Oriente só os grandes juncos chineses é que tinham capacidade para enfrentar uma nau portuguesa. E, aliás, enfrentaram-nos e por isso é que os portugueses não puderam aproximar-se demasiado da China durante algum tempo. Agora, isto não foi apenas uma empresa portuguesa. Isto não foi os portugueses que chegaram lá e sozinhos fizeram. Por exemplo, o rei de Hormuz, que é um árabe, está extraordinariamente interessado nas conquistas dos portugueses. Ele torna-se imediatamente um vassalo ou um aliado dos portugueses. Em 1521 ele vai usar forças portuguesas para conquistar o Bahrein no Golfo Pérsico. O rei de Hormuz, aliás, era sunita, o Bahrein era xiita, e é assim com o apoio dos portugueses que ele conquista o Bahrein. Portanto, e os portugueses têm uma relação com o rei de Hormuz que dividem com ele metade do rendimento da alfândega de Hormuz, respeitam os muçulmanos em Hormuz, portanto as mesquitas em Hormuz continuam todas livres, e de facto sem estas alianças com poderes locais, como o rei de Hormuz, teria sido impossível aos portugueses terem conseguido este domínio tão rapidamente no princípio do século XVI no Índico. É sempre em aliança com poderes locais que veem nos portugueses a oportunidade de repente terem forças para enfrentar os seus rivais. Muito bem. Nós estamos a falar do Estreito de Hormuz e de como ele, durante cerca de 100 anos, foi português, se calhar um bocado exagerado, não é? Foi dominado pelos portugueses. Sim, foi muito português. Eu falei das armadas, mas as armadas não são o único alicerce do poder português no Índico. Tem também um grande impacto a arquitetura militar portuguesa. As fortalezas que os portugueses constroem são fortalezas de pedra, não são fortalezas de adobe, como era um costume local, são fortalezas de pedra. O que é o adobe? É uma espécie de terra, praticamente terra batida com cal, e depois fazem uma coisa mais ou menos resistente, mas não excessivamente resistente e não como a pedra. As fortalezas de pedra são fortalezas de pedra com artilharia, o que lhe permite resistir a cercos durante bastante tempo, e portanto também são uma das bases deste poder português. Frequentemente estas fortalezas são cercadas e muito poucas caíram durante o século XVI. Quer dizer, os locais não têm meios de conquistar estas fortalezas dotadas de artilharia e em pedra, quer dizer, não são tão fáceis de demolir como muros de adobe. O controle português no Golfo, mesmo no Golfo Pérsico, é grande. As suas bases aí são Mascate, no atual Sultanato do Omã, são Mascate, Hormuz, e também um porto no atual Iraque, o porto os portugueses chamavam Bassorá, Basra. Portanto, é um domínio bastante impressionante. E repito, o objetivo deles... Mas com muito pouca gente, não é? Com alguma gente, quer dizer, com alguma gente. O objetivo não é interromper a circulação, isto é, não é interromper o comércio, mas é sujeitá-lo às alfândegas e às autorizações portuguesas. Isto é, os comerciantes locais, para navegarem no Índico, precisam ter uma autorização, um cartaz, como se chamava, um cartaz português, pagar um imposto e para poderem circular. Como diz o Fernando Brodel, que também escreveu sobre este aspecto do domínio português no seu livro O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, no tempo de Filipe II, os portugueses fizeram o império pagar o império, quer dizer, para não terem lá déficit, quer dizer, para não terem um grande déficit. Mas os portugueses mantêm, portanto, os regimes fiscais existentes. Por exemplo, em Hormuz, as especiarias pagam de imposto 16% sobre o valor, como pagavam antes. No caso de Hormuz, eles mantêm a circulação, porque a circulação de especiarias, porque são especiarias que vão sobretudo para o Médio Oriente e, portanto, não fazem concorrência às especiarias portuguesas no mercado europeu. Uma parte deste comércio está já na mão de portugueses.
isto é, de gente de portugueses de que estabeleceram lá. 1/10 do comércio em 1541 é português, são portugueses que pagam os impostos nas alfândegas, portanto são eles que fazem o comércio, o resto são persas, árabes, indianos. Eles são, em 1600, há os residentes em Ormuz, os portugueses residentes em Ormuz, quer dizer, aqueles que se estabeleceram lá e que são, como se dizia na época, casados lá, quer dizer, estão lá casados, são cerca de 200. Para darmos uma ideia, em Goa são cerca de 800. É pouca gente, não é? Estes números podem ser enganadores, porque nós estamos a falar de portugueses e às vezes não se percebe. Nós estamos a falar das famílias deles, de todos aqueles que são portugueses. Há portugueses europeus, há portugueses que já são nativos da Índia, há muitos outros que são descendentes de portugueses, há outros que são identificados como portugueses porque são católicos, são cristãos, mas provavelmente são gente local. Portanto, estes números podem não dar uma ideia exata da dimensão da presença portuguesa. Reparem, estes residentes não está a contar com os portugueses europeus que lá estão, por exemplo, os soldados, os administradores portugueses que lá estão. Isto são aqueles que pura e simplesmente foram viver para lá e estão a viver lá. Portanto, a posição de Ormuz é muito rendosa. Portanto, aquilo é uma zona, é um ponto muito rico. Nós sabemos que o capitão de Ormuz, que é a autoridade que representa o rei de Portugal em Ormuz, nós sabemos que ele podia ganhar em 3 anos, em presentes, prebendas, isto é uma forma talvez próxima da corrupção. Podia ganhar 10 vezes o seu salário oficial. Ele ganhava cerca de 2 contos, 2 milhões de reais, que eram pagos oficialmente, mas ele podia ganhar 10 vezes o seu salário oficial através destes outros rendimentos. E isso queria dizer que ele tinha um rendimento igual ao do vice-rei da Índia, ao rendimento oficial do vice-rei da Índia. É verdade que depois o vice-rei da Índia também multiplicava. Devia fazer o mesmo. Agora, e sabemos também outra coisa. Em 1614, o rei de Portugal, que nesta altura é o rei de Espanha também, começou a vender estes lugares. Isto é, os lugares de capitães na Índia eram vendidos. Portanto, praticamente... Vendidos a pessoas interessadas. Vendidos a particulares que diziam, sim senhor, eu quero ser capitão a Ormuz, pago. Isto era uma maneira do rei obter logo à cabeça o rendimento. E depois o rendimento que o capitão conseguisse, uma parte era para ele. E nós sabemos, portanto, em 1614, a capitania de Ormuz era a mais cara de todo o Estado da Índia. Certo. Portanto, era a que tinha maior rendimento, era a mais valiosa e, portanto, era aquela em que quem comprou a capitania de Ormuz teve que pagar, foi o que teve que pagar. Era o Rocio no monopólio do Oriente. Não, era uma posição extraordinariamente valiosa, portanto, mesmo para estes capitães e, obviamente, para os mercadores e companhia que lá se instalavam. Nesta campanha para dominar o Índico, portanto, os portugueses têm 2 grandes inimigos, que são os 2 grandes impérios da pólvora, que se acabam por se consolidar no princípio do século XVI, são os otomanos, que em 1517 conquistam o Egito mameluco e também começam a chegar ao Iraque, a partir da Síria começam a chegar ao Iraque, e os safávidas da Pérsia, que nós chamávamos Pérsia, e era o Irão. O que é que acontecia? Bem, como já disse, nem os otomanos nem os safávidas tinham armadas capazes de enfrentar os portugueses. Os otomanos de vez em quando ainda conseguiam arranjar uns barcos, ainda fazer lá umas coisas, mas os safávidas não. E além disso, otomanos e safávidas, portanto, isto para facilitar hoje, basicamente otomanos, turcos, safávidas, iranianos, estão em guerra entre si no século XVI. Isto é, são, até por motivos teológicos e culturais, os otomanos são turcos e são sunitas, e os safávidas são persas, iranianos e xiitas. E, portanto, eles, sobretudo a partir da década de 1530, entram em guerra entre si no atual Iraque. Portanto, há um confronto ali dos 2 impérios que se encontram ali e entram em guerra ali. É uma guerra que vai durar dezenas de anos. E o que é que
E os portugueses, obviamente, vão beneficiar disso. Os portugueses, logo em 1507, em Ormuz, encontraram os delegados dos Safávidas. Os Safávidas, o rei de Ormuz era vassalo dos Safávidas. De repente chegam os portugueses, eles chegam lá e dizem: o que é que vocês estão aqui a fazer? E eles dizem: não, nós agora somos os que mandam. Mandam, então têm de pagar tributo, quer dizer, ao Shah da Pérsia, ao Shah do Irão também têm de pagar tributo como pagavam o rei de Ormuz, agora pagam vocês. Os portugueses dizem: não, nós somos completamente diferentes. Eu aqui vou seguir um artigo muito interessante do João Teles e Cunha, publicado na Enciclopédia Irânica, de 2009, e as relações são muito interessantes, porque os portugueses só conheciam, dos muçulmanos, só conheciam os sunitas, quer na Península Ibérica, quer em Marrocos. Eram esses que eles conheciam. E é aqui, em Ormuz, que vão encontrar os xiitas. Eles, ao princípio, não percebem o que são os xiitas. E pensam até que não são muçulmanos, que são uma religião diferente. Isto é, que não são seguidores do profeta, mas de Ali. Quer dizer, e eles não o identificam bem. E, portanto, pensam que são uma religião diferente. Os Safávidas, por outro lado, pensam que os portugueses são apenas piratas. Portanto, chegaram aqui um bando de piratas, quer dizer, e que estão aqui, mas depois começam-se a perceber, enfim, do poder naval dos portugueses e do interesse que podiam ter como aliados contra os otomanos. E aí se estabelece uma relação que é uma relação também consolidada pelo Papa. O Papa escreve ao Shah do Irão para, enfim, aliar-se aos portugueses contra os otomanos. Os próprios venezianos, nessa altura, também têm umas guerras com os otomanos, também tentam, enfim, que o Shah do Irão perceba que os portugueses podem ser interessantes para combater os otomanos. E, curiosamente, no princípio do século XVI, há uma espécie de confluência de interesses messiânicos. É porque o Dom Manuel, como eu já disse, gostava de libertar Jerusalém. Mas o Shah do Irão, o Shah Ismail I, também gostava de libertar Meca do poder, isto é, de apossar-se da cidade santa na Península Arábica, Meca. E em 1515 o Afonso de Albuquerque propõe ao Shah uma aliança. Aliás, nessa altura ainda não é contra os otomanos, ainda é contra os mamelucos, porque os otomanos só conquistam o Egito em 1517, portanto, em 1515, 2 anos antes, ainda são os mamelucos, em que os portugueses e os xiitas iranianos, portanto, se aliariam para conquistar os lugares santos e depois fariam uma partilha, quer dizer, os portugueses ficariam com Jerusalém e os iranianos ficavam com Meca, e portanto assim é que ficava dividido. Mas esse lugares plano santos. Nunca foi para a frente. Não, nunca foi para a frente, quer dizer, isto de facto eram também planos absolutamente, enfim, de uma grande megalomania, porque não havia recursos portugueses para conquistar os lugares, para conquistar Jerusalém. Para os Safávidas, a importância, Ormuz torna-se ainda mais importante em meados do século XVI, quando os otomanos conquistam Bassorá, e, portanto, Ormuz torna-se, de repente, o único grande porto que o Irão tem para o comércio. Agora, os Safávidas vão sempre insistir com os portugueses para os portugueses lhe pagarem tributo por Ormuz. Isto é, eles estão lá, estão aliados ao rei de Ormuz, o rei de Ormuz pagava e eles também têm de pagar. E os portugueses continuaram a dizer que não? E os portugueses sempre a dizer que não, e portanto há ali muitos conflitos, e até ao princípio do século XVII, quando os Safávidas perdem finalmente, por um lado perdem a paciência, por outro lado têm uma coisa que não tinham até então, que é de repente têm aliados contra os portugueses. E esses aliados são os outros europeus que estão a chegar ao Índico a partir do fim do século XVI e sobretudo depois no princípio do século XVII, são os holandeses e os ingleses. E são os ingleses que vão estabelecer uma aliança com os Safávidas em 1615, e é essa aliança que vai permitir aos Safávidas recuperar Ormuz. Ormuz não era fácil de defender. Ormuz é uma ilha, dependia completamente do abastecimento externo, até em água doce.
Portanto, a água doce tinha de ser transportada para lá. Depois também o regime de monções no Índico dificultava as comunicações entre a Índia e o Golfo Pérsico. Portanto, de repente Hormuz estava a ser atacada e da Índia não se podia mandar reforços se estava numa época de monções, quer dizer, não era possível uma armada atravessar o Índico, e portanto os portugueses vão perder a fortaleza de Hormuz em 1622, ao fim de 115 anos de domínio, pela aliança, isto é, porque uma armada inglesa apoia os iranianos na conquista de Hormuz. Mas os portugueses não vão desistir, eles ainda têm muitas bases, nesta altura ainda têm muitas bases na região, têm Mascate e a costa do Oman, e entretanto também fizeram uma aliança com um pachá árabe de Bassorá, no Iraque, que tinha sido vassalo dos otomanos, mas entretanto tinha se tornado independente e procurou a aliança portuguesa para se manter independente, e portanto os portugueses continuam a ter uma importância, mesmo depois de perderem Hormuz, têm uma importância muito grande no Golfo Pérsico, e é a partir dessas bases que tentam, aliás, reconquistar Hormuz. Em 1625 há uma armada portuguesa que faz um cerco a Hormuz para reconquistar Hormuz, portanto 3 anos depois de ter sido perdida, e é então que, a 11 de fevereiro de 1625, acontece aquela que alguns historiadores descrevem como a maior batalha naval no Golfo Pérsico, entre uma esquadra portuguesa e uma esquadra de ingleses e holandeses aliados aos persas. Portanto, há 8 grandes navios de cada lado, é uma batalha de artilharia, 2 dias de artilharia. O resultado é uma espécie de empate. Ninguém consegue afundar um barco do adversário. Há cerca de 130 mortos do lado português, 74 do lado inglês e holandês, e o empate de alguma maneira serviu mais ou menos para os dois lados, quer dizer, foi por um lado uma demonstração de força portuguesa, o que fez o Shah do Irão acabar por fazer um tratado com os portugueses, a autorizar os portugueses a ter bases comerciais no Irão. Isto ele percebeu, não, tenho Hormuz, mas não estou livre destes portugueses, eles ainda continuam por aqui. Mas, por outro lado, o empate também mostrou que os portugueses já não eram capazes, como no século XVI, de impedir a circulação de outras potências navais. E essas outras potências navais eram a Holanda e a Inglaterra. Certo. Aos poucos as bases foram caindo. Ou muito pouco, gradualmente. Quer dizer, não é uma coisa de repente. Até porque os ingleses, a partir de determinada altura, sentem-se tão ameaçados também pelos holandeses, que fazem uma aliança com os portugueses. Em 1635 há um pacto com os portugueses, e são os holandeses, sobretudo, que se dedicam a desalojar os portugueses, e aquilo que eles conseguem com um impacto maior é em 1641, quando conquistam Malaca. Portanto, de repente, Portugal perdeu o controle dos estreitos, como tinha tido no século XVI. Isto é, os holandeses fazem basicamente o que os portugueses tinham feito no século XVI, 100 anos antes. A história de Hormuz, depois dos portugueses. O que é que aconteceu a Hormuz? Bem, a história de Hormuz não é nada feliz depois dos portugueses. Isto é, a sua história mais feliz é quando os portugueses lá estão. Porquê? Porque o Shah do Irão, ou da Pérsia, vamos chamar do Irão, que é como eles se chamam, Pérsia como nós lhe chamávamos, o Shah do Irão, que é o Shah Abbas I, sacrificou Hormuz a um outro porto, que é um porto na costa, que é o porto Bandar Abbas, que quer dizer o porto da Abbas, quer dizer o porto dele, portanto, que é um porto que ele acha que pode controlar melhor do que a ilha de Hormuz, e que se vai tornar o principal porto comercial. Aliás, hoje Bandar Abbas é a principal base da marinha iraniana. Hormuz hoje é é uma ilha completamente abandonada, e a única coisa que lá existe de relevo é as ruínas do forte português. Mas continuando a história de Hormuz, Hormuz ainda se vai tornar, aliás, com Bandar Abbas também, parte outra vez do Sultanato de Oman, que acaba por, no fim já do século XVIII, tomar de arrendamento ao Shah do Irão estas, que já não são safávidas, aliás, Hormuz e Bandar Abbas. E aqui é contar só um bocadinho da história do Sultanato de Oman. Muito bem, Rui. Contem-nos então essa história tão interessante do Sultanato de Oman. Este Sultanato de Oman, portanto, na Península Ibérica, na Península Arábica, com capital em Mascate,
tinha sido um aliado, um vassalo dos portugueses até 1656 e depois, portanto, em meados do século XVII, com a dinastia dos Yarrubides, torna-se independente, expulsa os portugueses e depois é muito curioso, aquilo que eles fazem, os novos sultões de Omã, é copiar os portugueses, é tentar substituir basicamente os portugueses. Isto é, eles tentam também tornar-se um poder naval, que os safávidas, por exemplo, não eram. Este sultanato de Omã tenta tornar-se um poder naval e tenta ocupar. Portanto, enquanto os holandeses e ingleses já nesta época já deixam os portugueses em paz, já não estão, aliás, já não têm importância às bases que os portugueses têm, este sultanato local de Omã percebe que são eles que tentam expulsar os portugueses do Índico e ocupar as suas posições. E, portanto, tornando-se um pequenino poder naval no Índico. Eles atacam especialmente os portugueses em África, onde conquistam Mombasa e Zanzibar em 1698. Depois na Índia tentam conquistar também a Índia. Eles não conseguem conquistar Goa, mas em Goa, por exemplo, as autoridades portuguesas pensam em determinada altura, em 1716, numa aliança com o Chá do Irão contra o sultão de Omã, porque o sultão de Omã também, entretanto, se tinha trocado tinha-se tornado também uma espécie de ameaça para o próprio Irão. Ou seja, a tendência na região era para constituir impérios marítimos, como os portugueses tinham feito no fim do século XV e princípio do século XVI, quando eles deixaram de fazer, os locais, como o sultão de Omã, os sultões de Omã começaram a fazer, usando também recursos militares, isto é, tentando desalojar os adversários, tentando ocupar. E depois, claro, nós temos aquela lenda negra que diz que o mal nestas regiões foi introduzido pelos europeus e que antes dos europeus eram todos amigos uns dos outros, davam todos muito bem, e eram todos amiguinhos. Não é verdade. E isso tudo é uma grande mentira que nós nos contamos a nós próprios para imaginarmos que somos depois de não termos conseguido ser ter imposto o bem no mundo, éramos aqueles que impuseram o mal. Mas é curioso ver o que é que o sultanato de Omã faz quando expulsa os portugueses da África. O que é que eles fazem? A partir de 1698, Zanzibar, sob o governo de Omã, torna-se um dos maiores centros de tráfico de escravos da África Oriental para o Médio Oriente. Vai continuar assim até meados do século XIX. Em 1850 ainda se calculam que passam por Zanzibar cerca de 50 mil escravos por ano. Portanto, é um comércio de escravos tremendo que só os ingleses, já na segunda metade do século XIX, que põem termo a este comércio de escravos. E, portanto, isto é importante para desmistificar a lenda negra do caráter, por um lado, do caráter único do imperialismo europeu. Não, o imperialismo europeu era parecido com o imperialismo local. O sultanato de Omã fazia exatamente aquilo que os portugueses faz a partir da segunda metade do século XVII, aquilo que os portugueses tinham feito no século XVI, e os holandeses e depois os ingleses no princípio do século XVII, e depois aquilo que eles próprios, os comércios a que se dedicam. Bem, o sultanato de Omã é uma potência esclavagista no Índico. Portanto, aquilo que mais caracteriza, digamos, a presença portuguesa no Índico, ou que a torna uma história singular, é de facto a capacidade de projeção à distância de um pequeno reino europeu, que se torna uma potência dominante no Índico durante quase um século. Quer dizer, o que é de facto uma história verdadeiramente espantosa. Sim, muito bem. E assim termina esta edição de E o Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá.